Olá pessoal, eu sou o Dr. Fernando Santella, sou médico pneumologista. Hoje eu estou de plantão numa UTI de Covid. Hoje é dia 2 de junho de 2020, dia do pneumologista. Mas eu acho que a gente não tem muita coisa para comemorar, nem eu nem os meus colegas. Primeiro, uma felicitação a eles. Passamos de 30 mil casos, 30 mil óbitos por Covid no Brasil. Temos mais de 500 mil de pessoas infectadas, isso que nós sabemos, né? Se fizermos de forma correta aquilo que era para ser feito, que é a detecção em massa, ou seja, o número de exames, o número de infectados seria absurdamente maior. E todos os estados do Brasil estão abrindo as portas. As perspectivas não são boas. Nós temos muito medo do que virá a acontecer a partir de agora. Estamos de frente com uma doença nova, de 5 meses de existência, apesar dos outros Covids já existirem desde a década de 60, esse tem se comportado de uma maneira diferente. Temos uma doença que provoca uma síndrome hematofagogênica com destruição de hemácias, tromboses, deposições pulmonares. Ela é muito mais... Esse vírus ele é muito mais, tem muito mais tropismo, ou seja, ele gosta muito mais do pulmão, mas ele ataca outros órgãos, como o coração, fazendo endocardite, como o cérebro e o próprio coração, através de embolias, fazendo infartos agudos do miocárdio, fazendo infartos cerebrais. Uma doença nova em que todos nós estamos trabalhando, todos nós estamos conhecendo. Não temos nenhuma definição, ninguém bate o martelo para qualquer terapêutica. O que nós sabemos hoje é que a hidroxicloroquina não tem ação nenhuma. Por mais que o governo federal tenha feito pressão para a prescrição dessa medicação, nenhum médico tem prescrito mais, ela já foi proscrita, né? É uma situação em que a única coisa que nos protege é o isolamento social, que serve de uma maneira simples para que as pessoas não se contaminem, e que no Brasil, apesar de todo o esforço, não foi feito, né? Nós não fizemos um isolamento social de maneira adequada, nós não fizemos um isolamento social de maneira responsável, nem as pessoas, nem o próprio governo, né? Alguns governos, como o governo do estado de São Paulo, tentou-se bloquear as pessoas, não foi feito lockdown, mas tentou-se bloquear as pessoas através de quarentena na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, mas outros estados que, apesar do lockdown, as pessoas saíram nas ruas e aumentou o número de contaminantes. Não temos a cidade de Guarulhos, por exemplo, que é a segunda cidade em população do estado de São Paulo, hoje tem 100% dos leitos de UTI ocupados. A situação é crítica, a situação é difícil, a situação não é fácil, mas as pessoas não estão lidando com ela de uma forma responsável. Todo mundo já enjoou da palavra Covid, todo mundo já está com o saco cheio de ficar dentro de casa, mas eu prevejo dias sombrios por aí, pela frente. Não vai acabar, isso não vai acabar agora, infelizmente. A perspectiva seria para, nesse mês de junho, termos o ápice, o pico, mas no pico nós abrimos as portas, ou seja, as pessoas vão se contaminar. Infelizmente, as pessoas não sabem usar máscaras, não sabem se proteger de maneira adequada e por um lapso você pode se contaminar. A máscara, que é um ambiente contaminado, deve ser pego pelas arestas, né, pelos elásticos. Elas são pegas muitas vezes a gente acha as pessoas com a máscara no queixo, né? Vê por aí as pessoas usando abaixo do nariz, e o nariz é o lugar onde mais se contamina, nariz e boca. É uma doença puramente, né, não 100% de contaminação de vias aéreas, mas em suma, em maioria, pela contaminação de vias aéreas, e as pessoas não estão se protegendo. E ao não se proteger, não protegem as outras pessoas. Se tivéssemos uma vacina, vacinaríamos as pessoas todas e aí estaríamos protegidos dela, né? Se tivéssemos uma medicação, medicaríamos as pessoas. Ninguém aqui, ninguém da área de saúde está brincando com isso. Todos nós estamos trabalhando de maneira incansável, de maneira
responsável, de maneira até além do limite do cansaço do esforço físico e mental para salvarmos vidas. Perdemos peso, perdemos amigos, perdemos parentes. Hoje eu tive a notícia do óbito de um amigo de infância. No hospital em que eu trabalho, algumas pessoas morreram nesses dias. Apesar de toda a estrutura que nós temos, nós perdemos algumas pessoas. E eu acho que as pessoas passam a lidar com essa doença de forma mais real quando os mortos são os seus mortos. Quando os mortos forem os nossos mortos. Aí as pessoas acho que atendem a solicitação médica, atendem a solicitação de pessoas responsáveis dizendo que isso não é uma brincadeira. Nós só vamos entender isso quando os mortos forem os nossos mortos. Não é hora de fazer festa, não é hora de fazer folia, não é hora de sair para as ruas. Eu sei que todo mundo precisa trabalhar, eu sei que todo mundo precisa... mas nós estamos vivendo uma nova realidade, uma realidade de uma doença cruel, simples, de um vírus simples e que tem tirado muitas vidas. Precisamos nos cuidar, precisamos cuidar das pessoas à nossa volta. Não é uma doença de idoso, não é gripe, tá? Por mais que a gente tenha pensado que era uma gripezinha no passado, era uma doença que se comportava, as antigas se comportavam como gripe, mas essa não se comporta como gripe. Nós estamos entendendo cada vez mais que não tem nada a ver com gripe, né? Atinge outros órgãos, como eu disse, e não é uma gripezinha, não se trata como gripe, não se cura como gripe e não tem remédio. O único remédio é o isolamento social e nós não estamos tomando esse devido cuidado. Todos os outros países do mundo estão tomando esses cuidados, né? São outros três países que não tomam, que é a Guatemala, Turcomenistão e mais algum que eu não me lembro agora o nome, e esses três são coordenados por ditadores, em ditaduras ferrenhas. E o Brasil, de dimensões continentais, de dimensões que tem a dimensão quase o tamanho da Europa. Eu sei que é difícil a gente quantificar, notificar, eu sei que é difícil a gente estruturar. Tem muita gente que, as pessoas às vezes falam assim, precisa lavar a mão, tem gente que não tem água para tomar banho, que dirá álcool gel, há dinheiro para comprar máscara, né? Muita solidariedade, a gente vê criações de heróis solidários, fazendo máscaras e doando máscaras, fazendo cestas básicas, fazendo bolos para comprar, religiosos fazendo bolos para comprar cestas básicas para pessoas necessitadas, mas a gente também vê pessoas pouco altruístas, né, que pensam só em si mesmas e dizem assim, isso não é problema meu, ou pessoas que se aproveitam da bondade dos outros e roubam o próprio Estado ou pessoas, né? Estamos vivendo tempos difíceis. Não temos previsão. Não temos... hoje é dia do pneumologista e os pneumologistas não têm o que comemorar. Até logo, gente. Até a próxima. Tomara que dias melhores venham.